Um pesqueirense já presidiu o STF, isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal, por mais incrível que isso possa parecer. Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o tema de hoje no Pesqueira Histórica. Mas antes, se inscreva no canal, deixe um comentário com alguma sugestão para um possível próximo programa, deixe um like se você gostar do conteúdo e se estiver ouvindo pelo podcast, quando você puder, faça pelo YouTube e faça a sua participação. Agora vamos começar. André Cavalcante de Albuquerque nasceu em Pesqueira, na fazenda Lagoa do Meio, em 1836. Naquela época, Pesqueira era um distrito da Paz de Cimbres e estava se preparando para se tornar a sede do termo de Cimbres, que hoje, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, corresponde ao que a gente chama de município. Na prática, Pesqueira já vinha funcionando assim, porque os atos públicos que deviam ser realizados em Cimbres, lá no alto da serra, vinham, na verdade, sendo realizados em Pesqueira mesmo. O pai de André Cavalcante era José Camelo Pessoa de Siqueira Cavalcante, que era um dos integrantes do grupo que era chamado de Os 20 de Pesqueira. Esse grupo, que era formado por 20 irmãos, era filho, todos os 20 irmãos eram filhos de Joaquim Inácio de Siqueira Barbosa, que era irmão de Manuel José de Siqueira. Então, o ministro André Cavalcante era, na verdade, sobrinho neto do fundador de Pesqueira. Já sua mãe, Dona Maria da Penha Arcoverde, era filha do capitão André Cavalcante de Albuquerque Arcoverde, que foi um dos proprietários da antiga fazenda Barra, que depois daria origem ao povoado de Ipanema. Portanto, o ministro era neto do famoso capitão André Arcoverde. Inclusive, eles tinham o mesmo nome, exceto pelo Arcoverde que o capitão André usava e deu origem à família Arcoverde na região. Então, André Cavalcante nasce na zona rural de Pesqueira, mas na juventude ele se muda para Recife e lá estuda ciências sociais e jurídicas e se forma em 1859. Já no ano seguinte, em 1860, ele é nomeado promotor público da capital e aí começa a solidificar a sua carreira jurídica, uma carreira brilhante, como veremos no decorrer do programa. Em 1878, ele é nomeado como juiz da comarca de Bom Jardim. Em 1881, é nomeado para o mesmo cargo, mas para a comarca de Pedras de Fogo, na Paraíba. E um pouquinho mais tarde é nomeado também como juiz para a comarca de Posse, da comarca de Posse no estado de Goiás. Depois, outro cargo entra na carreira dele, de chefe de polícia do estado da Paraíba. Ele exerce essa função em duas oportunidades. E também chegou a exercer o mesmo cargo de chefe de polícia, só que do estado de Pernambuco. No campo da política, ele foi eleito por 2 vezes como deputado à Assembleia Legislativa de Pernambuco e finalmente foi eleito deputado federal. E ele chegou a participar do Congresso Nacional Constituinte de 1890, que resultou na promulgação da primeira Constituição do Brasil republicano, que se deu em 24 de fevereiro de 1891. Se você der uma olhada naquela Constituição, você vai encontrar na página 31 a assinatura de um autêntico pesqueirense, o então deputado André Cavalcante de Albuquerque. E ainda em 1891, ele é nomeado como juiz dos feitos da Fazenda do Distrito Federal. O Distrito Federal que foi criado pela Constituição que ele tinha acabado de assinar. Chega 1896 e ele assume o posto de chefe
de polícia da capital federal, ou seja, do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1897, portanto, ele é nomeado como ministro do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem o nomeou foi o presidente da República da época, o Prudente de Moraes. Em 1917, ele é eleito vice-presidente da casa e em 1924 é eleito presidente. Um pesqueirense chega à presidência da Corte Suprema do país. E ele fica na função até 13 de fevereiro de 1927, quando falece no Rio de Janeiro. O ministro André Cavalcante era uma pessoa muito benquista pelos seus pares e pela magistratura nacional. Era um intelectual, era um estudioso do direito e sua morte causou muito impacto na época. O que se diz é que ele tinha muito apreço por Pesqueira, por sua terra natal, onde chegou a se casar em 1864 com Dona Maria Emília Cisneiros. Na cidade existe uma rua com seu nome, né? A Rua Ministro André Cavalcante, mas as referências a ele, pelo que eu me lembro agora, elas param por aí, não vão muito além disso. E sim, dá certa frustração a gente constatar mais uma vez que Pesqueira não aprendeu ainda a reconhecer os seus grandes filhos. Ele foi certamente um dos maiores pesqueirenses de todos os tempos. Ele, como um profissional de direito, chegou no topo da carreira, chegou onde se poderia chegar, no máximo. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi presidente da Corte Suprema do seu país. Eu acho, sim, que a memória dele merecia ser muito mais reverenciada do que de fato é nos dias de hoje. Infelizmente. É isso.